Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Vou pedir para você deixar o like no vídeo se gosta do canal e se curte os relatos, deixa o seu like e não se esqueça de fazer uma visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br, beleza? Então bora pro relato de hoje, que é este daqui. Olha, já ia começar pelo meio aqui. O choro do bebê. Vamos ver. Olá, querida Ana, me chamo Beltranete, Fulanete, Fulana, Beltrana, enfim. Mas pode me chamar de Fulana, não sei. Eu tenho 40 e lá vai bolinha. Sou de São Paulo, capital. Eu tenho ascendência indígena, né, por parte de mãe e por parte de pai também. Guarde essa informação para outros relatos futuros. Bom, a história que eu vou contar, eu ouvi da minha bisavó. Isso aconteceu em meados dos anos de 1940 a 1950. Se houver nomes, estarão trocados, pode ler tranquilamente. Vamos lá, obrigada. Então, parte 1, a mulher. Roseli era uma moça muito bonita, que por onde passava chamava a atenção. Ela era muito ciumenta, com tudo e todos à sua volta, sempre querendo atenção exclusiva totalmente para ela. Um certo dia, Roseli conheceu João, um rapaz alto, moreno, de olhos claros, bem apanhado, num estilo assim, deus grego. Roseli se apaixonou perdidamente quando o viu. Porém, João não ligava para a beleza de Roseli, a deixando ali de lado, pois ele tinha uma namoradinha na época e estava perdidamente apaixonado por ela. Mas tudo mudou quando Roseli decidiu que iria arruinar a vida daquele casal. João ficou desempregado, consequentemente, os pais da namorada não permitiram o casório. Roseli, como não era boba, se aproveitou da situação para aproximar-se de João como amiga, passando a estar sempre ao lado de João, onde quer que ele fosse. Com isso, fez com que João perdesse o interesse na namorada. O tempo foi passando e João foi se apaixonando por Roseli. E então, João resolveu que a vida seria mais fácil ao lado de sua amada Roseli, pois ela não tinha pais, somente uma tia que não ligava nem um pouco para ela ou com o que ela fazia. Ele investiu e Roseli aceitou. Ele investiu e Roseli aceitou. Afinal, era tudo o que ela queria, não é mesmo? Os dois se casaram e foram viver numa casinha pequena, que foi o que João podia manter naquele momento, pois não tinha emprego fixo, ele vivia de bicos. No começo foi só amor. Roseli estava nas nuvens, pois estava casada com o homem que sempre desejou e que tinha, assim, uma beleza exuberante, assim como a dela. Consequentemente, despertava a inveja das outras moças da cidade também, né? João tinha um irmão mais velho, chamado Jorge, era caminhoneiro. Portanto, quando João se casou, Jorge não estava presente, afinal estava na estrada viajando. Quando Jorge chegou e soube da novidade, foi correndo parabenizar João e conhecer a nova cunhada. Então assim o fez. Ele ficou encantado com a beleza da cunhada, porém sentiu um leve desprezo por parte dela. João ficou feliz com a visita de Jorge, até mesmo porque não o via há muito tempo. João comentou com Jorge que as coisas iriam ficar mais difíceis, pois não conseguia emprego fixo, pois Roseli não queria trabalhar. Dizia ela que ela não nasceu para isso. Ai, gente, não nasci para trabalhar. Ai, que difícil. Bom, ela não nasceu para isso. Jorge lhe disse, então, que iria ver se conseguiria colocá-lo na mesma empresa que ele trabalhava, mas só poderia lhe dar uma resposta quando voltasse, pois iria fazer uma pequena viagem. Assim se fez. Jorge e João se despediram com um longo abraço. Roseli, ouvindo a conversa dos dois, não gostou nadinha do que escutou, pois tinha ciúmes até da sombra de João. Parte 2 dessa história, as brigas. O tempo passou, Roseli e João começaram a brigar sempre, por motivo de escassez de dinheiro. Roseli achava que era um insulto ela não poder ela não poder andar bem arrumada, bem penteada e morar numa casinha pequena, afastada da cidade.
Roseli gostava da noite, porém João não a deixava mais sair. Essas brigas ocorreram por 1 ano. Foi quando Roseli disse a João que estava grávida. João, por sua vez, ficou muito feliz, pois afinal de contas iria ser pai. João achou que com essa novidade as brigas cessariam. Então, por 3 meses, não houve brigas realmente. Até que Jorge apareceu trazendo boas notícias para João. Seu chefe havia prometido um emprego fixo para João. Ele, João, iria começar a trabalhar em 1 semana. Quando Jorge foi embora, Roseli voou no pescoço de João dizendo: "Você não vai a lugar nenhum com o Jorge." João se desvencilhou das mãos de Roseli, abraçando-a com carinho, dizendo: "Calma, tudo vai melhorar, tudo vai ficar bem." Parte 3, a partida. Quando o dia da partida de João chegou, Jorge apareceu na casa de João para levá-lo. Foi então que ele lhe comunicou que essa viagem iria lhe render um bom dinheiro, mas ele iria ter que ficar de 6 a 7 meses fora. João ficou apreensivo, pois seria a época em que seu filho iria nascer. Foi então que João decidiu que iria, pois não tinha mais bicos, né? Não tinha mais bicos para fazer, por consequência também não ia ter mais dinheiro. Já não sabia mais o que fazer. Roseli, por sua vez, disse a João: "Você vai se arrepender de sair daqui." Contudo, João chamou um padre de uma paróquia ali próxima para que viesse à sua casa imediatamente. Quando o padre chegou, João lhe explicou que a esposa estava grávida e que ele teria de se ausentar por um tempo, mas que o padre batizasse o seu filho que estava por nascer. O padre assim o fez, sendo Jorge o padrinho. A criança havia sido batizada ainda no ventre de sua mãe e, após o batismo, João despediu-se de Roseli e partiu. Roseli ficou no portão observando João se distanciar por uma trilha, um caminhozinho que dava acesso à casa. Parte 4, o desaparecimento e o choro do bebê. O tempo passou e por 2 meses seguidos, Roseli foi vista em bares, boates, se divertindo e gastando o pouco dinheiro que João havia lhe deixado. Depois dessa ocasião, Roseli havia desaparecido completamente. Ninguém mais havia visto em lugar algum. Todos deduziram que João havia voltado ou que ela tinha ido à casa de algum amigo até o bebê nascer, né? No dia em que Roseli havia desaparecido, estranhamente o relógio bateu à meia-noite ou ao meio-dia, não sei. E o vizinho mais próximo, que não era tão próximo assim, começou a ouvir um choro de bebê em um tom de agonia e de dor profunda. E assim esse acontecimento se repetia todas as noites. Assim que o relógio badalasse a macabra meia-noite. Então, todo dia, toda noite, na verdade, quando dava meia-noite, o relógio badalava e ele escutava o choro. Por 4 meses isso se repetiu, até que a esposa do vizinho, a Célia, comentou com o marido Walter que Roseli estava grávida e que poderia ser o bebê dela. O vizinho, nada satisfeito, decidiu ir até a casa, achando que Roseli estivesse precisando de ajuda com o bebê. Chegando até a casa, o vizinho notou que a porta estava escancarada, toda revirada e que não havia ninguém lá. Então ele voltou e comunicou à esposa que não tinha ninguém na casa. Quando o relógio bateu novamente à meia-noite, o choro ensurdecedor daquela criança mais uma vez tornou-se audível. O vizinho não entendia, pois não havia muitas casas próximas, principalmente crianças próximas. No dia seguinte, ela foi à cidade buscar a ajuda da polícia, para que eles ouvissem o bebê chorar assim como eles. Então, no dia seguinte, ele foi à cidade buscar a ajuda da polícia para que eles ouvissem o bebê chorar assim como ele e sua esposa ouviam e pudessem, investigar de onde vinha aquele choro. Quando chegou em sua casa, explicou aos policiais o que estava acontecendo, que ele e sua esposa ouviram uma criança chorando todas as noites, exatamente à meia-noite, e queria que eles também ouvissem.
E assim aconteceu. O relógio bateu meia-noite e a criança chorou. Mais alto e mais agoniante ainda. Os policiais saíram da casa em busca da suposta criança que chorava, juntamente com Walter. Foi quando aproximaram-se da trilha em direção à casa de João e logo ouviram uma voz de criança dizendo: Pai, padrinho, me enterrem no sagrado, pois já sou batizado. Walter pulou, tomou um grande susto, pois não sabia de onde vinha aquela voz. Os policiais, por sua vez, também assustaram-se, entreolharam-se e decidiram voltar à cidade e informar ao capitão sobre o curioso fato acontecido. Ao passarem novamente em um certo trecho da trilha, tornaram a ouvir: Pai, padrinho, me enterrem no sagrado, pois já sou batizado. Isso se estendeu por dias. Vieram policiais, curiosos, padres, para ouvir o que a criança dizia, mas ninguém entendia. Parte 5, o retorno de João. João, então, finalmente estava voltando para casa. Ai, que susto! Estava finalmente voltando para casa após tanto tempo fora. Feliz, pois iria conhecer o seu filho que já havia nascido e rever a sua esposa, que amava muito. E a partir dali poderia dar-lhes tudo de que precisassem, pois agora o dinheiro não mais lhe faria falta. Foi quando, ao longe, João e Jorge avistaram os policiais na trilha que dava acesso à sua casa. Então ele e Jorge estranharam e começaram a correr em direção à casa o mais rápido possível, mas foram barrados pelos policiais. João, sem entender nada, pediu explicações. Foi onde os policiais explicaram o misterioso caso da criança que chorava. João então explicou que sua esposa havia tido neném e que poderia ser o seu filho quem estava chorando. Os policiais se entreolharam e disseram a ele que não havia ninguém na casa há muito tempo. João, não acreditando, correu em direção à casa. Foi quando de súbito ele parou e em um certo trecho da trilha... Foi quando de súbito ele parou em um certo trecho da trilha, pois ele ouviu: Pai, padrinho, me enterrem no sagrado, pois já sou batizado. João fitou Jorge, que também ouviu. João correu para casa em busca de sua esposa e filho. Chegando lá, João não pôde acreditar ao encontrar sua casa vazia, suja e toda revirada, sem nenhum sinal de sua esposa, muito menos de seu filho. João saiu e gritou com todas as suas forças. Foi então que, da porta de sua casa, ele tornou a ouvir em alto e bom tom. Pai, padrinho, me enterrem no sagrado, pois já sou batizado. E então João parou e olhou em direção à trilha, pois sabia que estava diferente. Foi quando ele se abaixou e com suas próprias mãos cavou. Cavou ali, num pedacinho de terra mexida. Jorge então se abaixou e cavou junto de seu irmão. E assim novamente ouviram: Pai, padrinho, me enterrem no sagrado, pois já sou batizado. Os policiais ficaram ali parados sem entender, e então João e Jorge encontraram o corpinho de seu lindo bebê que ali jazia. João e Jorge tiveram a impressão que o pequeno bebê havia suspirado, formando um lindo sorriso em seu rostinho pequeno. E assim o bebê finalmente pôde descansar, sendo enterrado no sagrado. Nunca mais se teve notícias de Roseli. João continuou trabalhando, mas sempre que podia voltar à cidade, visitava o túmulo de seu filho. Agora dá licença que é só para mim. Um abraço, muito obrigada, um beijo. Gente do céu, que mulher louca, maledite. E ela sumiu, ela no mínimo fugiu. Ela teve o bebê. E enterrou ali. Será que ela enterrou ele vivo?
Meu Deus! Mas fazia já muito tempo. Não ia dar o tempo. Sabe que ela tirou e meu Deus. Sumiu no mundo. Louca, credo. E olha só, minha avó que contava de umas histórias de uns lugares onde eles ouviam choro de bebê e tal. E aí eles falavam que eram bebês que não eram batizados. Bebês que muitas vezes tinham sido enterrados por ali, por alguma coisa que acontecia, né? E naquela época, no sítio, né? Sei lá, enterrava onde dava, de repente. E tinha alguns lugares que eles dizem que ouviam choros de bebês. Meu irmão mesmo já ouviu numa época aí na cidade. Era tipo beira da cidade, sabe quando a cidade está crescendo ainda? Então pega aquele espaço que tem muito terreno vazio. Chegava um certo horário, o amigo dele falava: pode, bate esse horário, você começa a escutar esse bebê chorando. Só que não tinha ninguém ao redor que tinha bebê, nada. E era perto o choro, parecia que vinha dali, daquele terrenão vazio, sabe? Eu sei que hoje em dia a gente tem o conhecimento que existem rãs que fazem passarinho, sei lá o que faz esse choro, parece igualzinho assim, choro de criança, choro de bebê, mas eu não sei. Não sei se era rã, se era passarinho, ou se realmente era um caso mais ou menos desse tipo. E você, já passou por alguma experiência assim? Conta pra gente que a gente quer saber, né, assombrados? Esse foi o relato. Se for comentar, que seja com respeito, e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui. Tchau, tchau.